Olá, estamos de volta e estamos falando com o Dr. Celso Barbosa Júnior sobre violência nas escolas, bullying e outros assuntos relacionados. E eu pergunto, Dr. Celso, a violência na escola, na porta da escola ou dentro da escola, sempre foi um assunto alheio ao Brasil. Nós víamos, pelo menos em proporções assim, de catástrofes, de matar muita gente. Nós já chegamos a acompanhar notícias em outros países em que uma pessoa vai à escola e mata deliberadamente muitas pessoas ao mesmo tempo, um assassinato em massa. Esse tipo de violência já chegou no Brasil. Quais são suas considerações sobre esse tipo de violência? Realmente é de se esperar que tal violência aconteça no Brasil. Apesar de muita gente achar que é exagero, não é exagero. Alguns atos pequenos de violência já são cometidos com muita frequência, né? A violação da intimidade dos adolescentes pela internet, por exemplo, é muito comum e muito agressivo até, com imagens de eróticas e nada relacionado à pedofilia, mas para atingir mesmo a pessoa, para degradar. Recentemente no Brasil a gente presenciou o caso do rapaz de 23 anos que entrou numa escola e fatalmente, né, matou alguns adolescentes e acertou tantos outros, deixou gravemente feridos. É possível que se trate de bullying, o caso dele. Não há essa constatação ainda. Possível por quê? Temos diversos casos nos Estados Unidos de adolescentes que sofrem bullying e divulgam na internet a dor, o sofrimento e que nenhuma atitude é tomada, seja pela escola, seja pelos pais ou pelos amigos para aconselhar ou para conversar com ele, para que procure um psicólogo, um psiquiatra. E se aconteceu nos Estados Unidos de um adolescente entrar numa escola e matar diversos adolescentes, é possível sim que um jovem magoado, que há muitos anos foi reprimido, voltar à própria escola, como foi o caso dele, e vitimar outras pessoas. No caso específico, sai um comentário na mídia de que o rapaz era uma pessoa introspectiva, que não tinha amigos, que não saía de casa, e voltar ao local onde ele estudou é no mínimo para fazer a gente pensar, né, refletir um pouquinho sobre a gravidade e a importância da ação. A omissão, eu acho que tem que acabar. Ficar omisso diante da violência não cabe mais. Não cabe mais. Esse caso eu acho que serviu para o brasileiro tomar uma atitude, se conscientizar, se preocupar, parar de achar que bullying e que violência na escola é coisa de criança e que isso não vai repercutir de forma negativa na vida da pessoa e dos demais cidadãos. Dr. Celso, você, enquanto estudante de Direito, você fez estágio na Promotoria de Justiça, que é uma palavra simples, uma maneira de explicar esse integrante do Ministério Público, numa vara especializada em infância e adolescência. E você lá presenciou certamente a utilização de internet por pessoas para causar malefício a outras e essas pessoas, hoje muito comumente chamado de bullying, e eu gostaria que você citasse pelo menos um caso deste que você possa destacar para nós dentro dessa sua experiência. Bem, os processos na vara da infância e juventude correm em segredo de justiça, mas falar sobre o caso, sem citar os nomes dos adolescentes, não tem o menor problema, creio eu. E espero que a doutora Valmeira não brigue comigo aí posteriormente. Certíssimo. Mas tivemos um caso lá, durante a minha estada, em que o adolescente, ele montou um site de relacionamento, entrou no site de relacionamento, criou uma comunidade para agredir um colega de sala. E lá ele ofendia o colega de sala de diversas formas imagináveis e inimagináveis. E os outros colegas começaram a entrar e daí a pouco a escola inteira já estava entrando nesse site e todo mundo ofendendo essa pessoa. Esse adolescente teve problemas psicológicos, teve que sair da escola, fazer um acompanhamento psicológico, teve que se ambientar em outra instituição já com esse receio de que volte a acontecer, porque isso segue com a pessoa. E o adolescente que praticou o ato, ele sofreu uma medida socioeducativa, né?
O ato que ele cometeu era um ato infracional, que seria um crime, né? Contudo, em se tratando de adolescente não comete crime, comete ato infracional, que seria calúnia, difamação e até mesmo o dano moral. Na oportunidade não teve repercussão civil, pelo que eu sei, os pais não tomaram providência, mas seria cabível. Eu espero que a medida aplicada, que pelo que eu me lembro foi prestação de serviço à comunidade, tenha surtido efeitos, né? Realmente que ele não tenha voltado a praticar esses atos. Doutor Celso, eu gostaria que inicialmente você conceituasse para nosso telespectador o que é o bullying em bom português. E gostaria que na sequência você nos dissesse se essa prática está sendo utilizada hoje com a utilização aí da internet, com essa facilidade de pegar essa grande janela para o mundo e abrir essa janela para nela inserir imagens pejorativas de pessoas ou palavras trazendo prejuízo à moral ou mesmo prometendo violência física às pessoas. Há diversos conceitos de bullying, né? Alguns afirmam que o bullying só é praticado de uma pessoa contra outra, outros afirmam que só se trataria de bullying se fosse um grupo de pessoas contra uma pessoa ou mais pessoas. Mas, em resumo, agressão verbal, violência psicológica, moral, reiterada. Isso não é incomum. Aquele coleguinha que fica lá falando que fulano é o burguesinho da turma, ou é a patricinha, ou então que é o pobretão, e dá qualquer nome para as pessoas, no caso da agressão verbal. Chega a ter casos de violência reiteradas. O bullying às vezes acontece com a violência contínua. Todo dia a pessoa é agredida na escola com um beliscão, às vezes ela é agredida com um tapa, ou às vezes são agressões mais violentas ainda. Esse é o conceito básico do bullying. A internet realmente tem facilitado, porque há uma dificuldade em se localizar as pessoas que praticam o bullying pela internet. O acesso é difícil, e os adolescentes sabem disso e acabam se utilizando, mas não é impossível. A Polícia Federal consegue rastrear, sim, e achar, e conheço diversos casos de rastreamento pela internet da Polícia Federal que consegue localizar. A gente está tentando aí incentivar as pessoas, os pais dos alunos, a reprimir esse tipo de ato, né? Participar na vida dos alunos, do filho, controlar o acesso à internet, os sites, o que ele anda fazendo, porque às vezes o filho fica tanto tempo na internet que o pai não toma nem conhecimento do que ele está fazendo. Acho que é importante o pai participar dessa maneira também na repressão dos atos de violência pelos filhos. Dentro do que você nos falou nessa última informação, eu gostaria, doutor Celso, que você nos falasse o seguinte: existe uma questão de classe entre os mais ricos, entre os mais pobres, como que há e entre colégios mais próximos do centro, mais na periferia, ou como nós poderíamos dizer, no centro das periferias. Nesses casos, há uma diferença? É bullying também tratar uma pessoa diferentemente porque ela é rica? Sim, é comum nas escolas, não tem diferença. O bullying acontece tanto em escola particular quanto em escola pública, não interessa o local, a classe social, o bullying acontece sim. E é comum até ocorrer o bullying de uma classe para outra. Você está numa escola de uma condição melhor, aquele que vai mal vestido é humilhado pelos outros, ou às vezes o isola dos demais, né? Faz um isolamento social, que também é uma forma de bullying. É comum. Na escola pública pode acontecer da mesma forma, tanto com aquele que tem mais patrimônio, que tem riqueza ou usa uma roupa melhor, quanto com aquele que não tem condição. Então, acontece tanto na classe A, B, ou C, ou D, ou as outras. Isso. Doutor Celso, você tem um projeto, esse projeto seu é de envolver os pais para diminuir a violência. Qual é a forma, você se dispõe a fazer contatos, ou até melhor, fazer palestras, e como que faria um contato para que você fosse convidado para ir, por exemplo, nas escolas, para mostrar o seu projeto? O nosso projeto já foi iniciado, nós já
apresentamos, eu e a psicóloga, a doutora Jaqueline, já nos apresentamos para os diretores de escola de Montes Claros, graças à interferência da secretária de Educação, professora Mariléia, e nos apresentamos para 120 diretores de escolas, eles gostaram da ideia e a gente está no staff aguardando as escolas entrarem em contato para que comecemos as palestras. Outras escolas particulares também, que quiser procurar, a gente está buscando, na verdade, parcerias. A intenção é ampliar o projeto o máximo possível, o número maior de escolas que pudermos atingir. Eu tenho certeza que o reflexo vai ser positivo para a cidade, para a nossa sociedade, que vivencia a cada dia o aumento constante da criminalidade até, por adolescentes, né? Orientando o Direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Celso Barbosa Júnior, a quem agradecemos pela entrevista e pedimos a sua participação amanhã, telespectador, porque, em querendo Deus, neste mesmo horário, apresentaremos uma entrevista diferente.